Beleza, pessoal? Tudo bom com vocês? Meu nome é Lázaro, estou aqui para gravar mais um vídeo de ciências para vocês. No nosso primeiro capítulo nós falamos sobre as características que definem os seres vivos e agora, nesse novo capítulo, nós vamos falar da origem da vida, ok? Estima-se que o planeta Terra ele surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, esse planeta que surgiu nesse período, ele era muito diferente do que a gente conhece hoje. Existiram diversas, talvez milhões de transformações para ele chegar até o que é hoje, o que a gente conhece, desse jeito que é. E a vida surgiu mais ou menos há 3,5 bilhões de anos atrás. Então vocês podem observar que há uma diferença mais ou menos de 1,1, vamos arredondar aqui para ficar melhor para vocês, 1 bilhão de anos do surgimento da Terra para o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, olha a diferença, pessoal. Tem 1 bilhão de anos do surgimento da Terra para o surgimento dos primeiros seres vivos. Ano pra caramba. Desculpa o termo, mas é muito ano, pessoal. Muito ano mesmo. Então, vocês podem até ver, o nosso IDH hoje aqui do Brasil, a gente não chega nem aos 80 anos. Imagine 1 bilhão, imagina 1 bilhão de anos para ocorrer esse desenvolvimento, né? Então é coisa que a gente é extremamente, assim, assustante para mim, se a gente for, e para vocês também, com certeza, se a gente for comparar, né? Mas, só para revisar de novo, a Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos, em média, né? E os primeiros seres vivos há 3,5 bilhões de anos. E existiram também diversos fatores que fizeram com que os seres vivos surgissem, que é o que a gente vai falar agora. Vamos falar agora sobre a geração espontânea. Alguns seres vivos podem surgir da matéria inanimada? O que vocês acham? Até o século XIX, essa ideia era muito difundida, que alguns seres vivos não precisariam... Até o século XIX, essa ideia era muito difundida. Alguns seres vivos, eles tinham a capacidade de surgir da espontaneidade, não é? Não precisariam de um ser vivo pré-existente para surgir. Era o que se acreditava naquela época. E essa ideia, ela começou a surgir há mais de 2000 anos atrás, por Aristóteles, filósofo grego, né? Então, a partir disso, muita gente, os cientistas da época acreditavam que alguns seres vivos, algumas lavas que surgiam em alguns fluxos, por exemplo, surgiam a partir de uma matéria, de um princípio ativo que poderia dar essa vida a esse ser, não é? Só recapitulando, então, vocês têm que aprender esses dois nomes. Teoria da geração espontânea ou a biogênese é a teoria que fala que os seres vivos podem surgir de matéria inanimada. E essa teoria na época era bastante difundida entre os cientistas, entre os estudiosos da época. Só com a tecnologia da época, né, eles puderam descobrir mais características, né? Por exemplo, uma tecnologia que ajudou muito na época para que essa teoria não fosse mais aceita foi o desenvolvimento do microscópio, porque o microscópio, as lentes, né, ajudam a ver seres que a olho nu nós não conseguiríamos. Então, isso foi de total importância para que essa teoria da geração espontânea ou a biogênese caísse. E hoje todos nós sabemos que os seres vivos, eles descendem de um ser pré-existente. Não tem como ele surgir de uma matéria inanimada. Entendido? O surgimento na vida na Terra, ele aconteceu devido a diversas, milhares, milhões de transformações que aconteceram na época. O nosso relevo, nossos rios, lagos, oceanos, toda essa planície que a gente conhece hoje no mundo, todas as montanhas não eram bem assim naquela época. Como eu falei para vocês, o planeta surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Então, era muito diferente, a Terra era muito quente mesmo. A gente pode começar com 3 fatores muito importantes que aconteceram na Terra primitiva para que surgisse a vida. O primeiro foi a mudança de clima, era muito quente, impossível de qualquer ser vivo
surgir naquela época. A temperatura muito alta. Vocês sabem que hoje ninguém consegue viver numa temperatura muito alta. No dia que faz 37 graus, 40, tá todo mundo derretendo, né? Imagina se subisse até uns 50. É impossível existir a vida disso, nessa temperatura. Então, a mudança de clima é um primeiro fator que aconteceu naquele momento. Mas antes dessa mudança de clima mudar bruscamente, o vapor de água, né, que existia fazia parte dos gases atmosféricos, foi de total importância também. Porque esse vapor de água subia e descia como chuva. Só que a Terra ainda era muito quente. Essa água, né, que encontrava com o solo daquela época, ele era muito quente e essa água quase que evaporava instantaneamente. Então aí, vapor de água subia, descia como chuva, subia de novo, descia como chuva. Já começa daí um dos primeiros ciclos da água que a gente conhece, né? Então, acabava acontecendo essas chuvas torrenciais, chuvas que duravam milhares de anos. E com essa grande quantidade de chuva, esses milhares de anos passados chovendo direto, a Terra meio que esfriou. Esfriou e a água foi se acumulando, formando hoje o que a gente conhece, os nossos rios, oceanos, mares, água de mares. Como vocês sabem, o planeta, a gente fala planeta Terra, mas se for ao pé da letra é planeta água, não é? Então, a partir do vapor de água, né, da temperatura baixando, foi que começou a surgir os primeiros seres vivos, que a gente vai falar agora quais foram eles, beleza? Acredita-se que os primeiros seres vivos que surgiram na Terra, eles surgiram a partir de algumas reações entre moléculas dos gases que existiam na época, né? Essas reações que aconteciam com essas moléculas eram energizadas pelos raios ultravioletas do Sol e pelas descargas elétricas que aconteciam naquela época. Falei para vocês que existiam as chuvas torrenciais, e essas chuvas, consequentemente, vocês sabem que tem os raios, que eram muitos, mas muitos mesmo naquela época. Então, essas moléculas, né, reagindo, tendo energia para reagir, elas formavam as primeiras proteínas. E a partir de então, essas proteínas deram origem aos primeiros seres vivos, que são chamados de coacervados. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, uma matéria sobre os coacervados, né? Não é um nome tão comum para vocês. Alguns de vocês pode ser até que seja a primeira vez que está vendo esse nome, né? Mas vai ficar comum esse ano, principalmente esse ano, mas também quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão falar sobre ele novamente, um pouquinho mais avançado, algo mais complexo, mas por resto da vida de vocês não podem esquecer disso, né? Ainda mais para quem vai trabalhar com ciência. Os primeiros seres vivos são chamados de coacervados. Vai estar aqui embaixo, como eu falei, alguma coisa, se não ficar claro, vocês podem entrar em contato comigo e a gente tira todas essas dúvidas.